Fala para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio, lindão, lindona. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é bom o tempo todo, meu irmão. E depois que eu descobri que o foco de Jesus nunca foi a multidão vinha até Ele para receber pão e receber milagres, mas eu descobri que a missão de Jesus estava voltada aos 12, aqueles que iriam representá-lo posteriormente. Então Ele investiu ali 3 anos e meio aproximadamente da sua vida investindo em pessoas que os coachings jamais falariam para investir nessas pessoas, né? Pessoas totalmente improváveis, pessoas totalmente incapacitadas para um ministério. E eu creio, irmão, que o Senhor está nos separando nesses dias. Existem lacunas abertas, existem acessos ou concessões. Todas as vezes que eu não ouço a Deus e acabo desobedecendo, falo eu, nós, uma geração, nós acabamos ouvindo a serpente, ou acabam ouvindo a serpente, ou as suas próprias vontades, e isso faz perder acessos e entregando esse acesso para o maligno. Então o mundo jaz no maligno, e existe de fato um esfriamento generalizado, e é a palavra se cumprindo, é os últimos dias. E é por isso que eu preciso estar atento, você precisa estar atento, para você não se perder. É uma das orações que eu tenho feito nesses dias. O Senhor, Ele me fez meditar aqui, falando: olha, não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de se perder. Tenha medo de ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tenha medo de a tua família não estar com você, de você não transferir um legado, de não conseguir fazer o seu filho ouvir Jesus e ter um relacionamento com Ele. Então isso é muito real nesses dias, e que você esteja bem aberto para que o Espírito Santo Ele possa te encher dele, te encher dessa graça, te encher desse poder, dessa unção que vai trazer a sobriedade no mundo de embriaguez, que vai trazer a luz no mundo de trevas, que vai trazer a paz no mundo de guerras. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, verso 20. No mês de abril, diante do aumento da iniquidade, da frieza, a partir de abril, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui nos reunindo em intercessão. Então vai ser intercessão, oração, joelho no chão. E eu creio, irmão, que assim como o Divan, ele trouxe uma palavra aqui uma vez, quando se aumenta as guerras, nós precisamos avançar também, nos entregando mais àquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que vai nos dar a vitória. Amém? Essa é uma palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração essa madrugada. Eu não dormi mais. Que eu não gostaria de pregá-la, mas é uma mensagem que me tocou de uma forma e me fez entender algo que está acontecendo nesses dias. E diz assim, Isaías 5:20: que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra.
esta palavra, Senhor, que é como um colírio para os nossos olhos, uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos e que quebranta os nossos corações. Pai, que essa palavra traga transformação, traga renovo, Senhor. Nós não queremos viver de remendos, queremos viver de renovo. Queremos, ó Deus, renovar a nossa mente para entender esse cenário que estamos vivendo e dar uma resposta que o Senhor espera de nós nesses dias, em nome de Jesus. Meu irmão, é fato que nós estamos vivendo dias de inversão de valores, e essa palavra, ela é tão atual como se tivesse sido escrita ou projetada há alguns instantes atrás. Aqui está apontando para o destino dessas pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o doce de amargo e o amargo de doce, que acham que são sábios aos seus próprios olhos, que acham que têm entendimento, que se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Você já percebeu que na cultura do brasileiro, a cultura não é beber, é se embriagar, e as pessoas de fato se gabam de quanto conseguem ingerir bebida, o quanto eu bebi, eu chapei, eu matei uma caixa de cerveja, uma caixa, enfim, eu bebi e até caí, e as pessoas se gabam disso. E nós estamos vivendo numa inversão de valores. Meu irmão, não é a mesma coisa. Existe a luz, existe a escuridão. Existe o bem, existe o mal. E eu preciso discernir isso. Eu preciso decidir que lado eu vou escolher. Eu preciso decidir para onde eu vou ir. Eu percebo, irmão, que quando o telefone ele estava amarrado por um fio, você lembra? Quando os nossos telefones eram amarrados por um fio, que os humanos, as pessoas eram livres. Hoje que o telefone ele não tem um fio, as pessoas estão presas a tantas coisas. E antigamente, irmão, o que competia com o culto? O que competia com o culto? Com o horário do culto. Você sabe o que competia? Vou te lembrar. No máximo a novela das 8, a novela das 6. O que competia com o culto? No máximo o cansaço. No máximo o futebol de quarta-feira. Nós não tínhamos tanto acesso quanto nós temos hoje. O Telecine, aquele filme que você aguardava, ansioso para assistir, sempre era lá pelas 22 horas, então não competia com o culto. Você não deixava de ir para o culto, nós não deixávamos, as pessoas não deixavam de ir para o culto, por causa do Telecine. Os desenhos animados eram pela manhã, as notícias eram ali também antes do culto, às 18 horas, e hoje são diversas as distrações. São diversas as distrações. Hoje nós temos acesso, e isso foi bom ou ruim? Hoje nós temos acesso. Nós podemos assistir a novela a hora que quiser. Nós podemos assistir o futebol a hora que quiser. Nós podemos assistir o desenho 24 horas. Tem canais lá, 24 horas. Se eu quiser assistir desenho, o Chaves, que eu ficava querendo assistir, esperava ansioso o horário de passar, eu posso assistir de madrugada, de manhã, tarde ou noite. YouTube é uma distração. Hoje nós podemos assistir os documentários, as pegadinhas, a hora que a gente quiser. E eu pergunto, o Netflix, todos esses acessos, foi bom ou ruim até hoje? Ou nos dias de hoje? Nós vemos as pessoas se distraindo facilmente e gastam horas e horas, gastam a sua vida nessas coisas que não fazem o menor sentido. Facebook enchendo dia após dia o ser humano de ansiedade, de estresse, de comparação e dúvidas.
E a cada dia o que era certo parece tornar-se errado e o errado parece se tornar certo. É só eu que percebo isso ou você também? Aquilo que é certo parece que está errado. E aquilo que é errado, as pessoas estão querendo descer a nossa goela como se fosse certo. E em tudo isso eu tenho meditado, porque eu não me conformo com esse mundo. Nós não podemos, como igreja, nos conformar com todas essas coisas, com tantos valores invertidos, com tantas pessoas se vendendo por tão pouco, por tantas pessoas trocando Jesus por qualquer coisa. Quem dera se fosse por um prato de lentilhas, mas por muito menos tem trocado a presença do Pai. E nós que estamos aqui, nós precisamos aumentar a intensidade da nossa busca. De fato, parece redundante, mas o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Não é. Existe um peso, existe um cansaço que não é apenas físico. E nós precisamos ter o discernimento desses dias difíceis para nós conseguirmos ficar de pé diante de tamanha pressão. O objetivo da vida não é a glorificação de Deus nesses dias. É a busca desenfreada da felicidade pessoal, a qualquer preço e fora de qualquer princípio. As pessoas passam a determinar as ações e não estão nem aí para qualquer consequência que venham sofrer. Obrigado. Nós vemos pessoas que não querem assumir um compromisso, uma aliança, não estão aí, nem aí se engravidou alguém, se vão colocar mais uma criança no mundo, e se vão ter o suficiente para suprir as necessidades básicas daquela criança. Então, preste atenção, irmão, o cenário que nós estamos vivendo. E como igreja, nós precisamos avançar em maturidade, em conhecimento do Senhor, para que nós tenhamos a direção, a sabedoria para atuar em cada cenário que nós estamos inseridos. Não é em vão que você está no lugar que você está. Quando alguém se esforça para ser uma pessoa mais humana, você sabe como ela é interpretada? Ela é taxada de idiota, ela é taxada de tola, ou merecedora de descrédito. Meu irmão, está desafiador viver. É como aquele ditado que algumas pessoas dizem: olha, para o mundo que eu quero descer, porque nós estamos vivendo num cenário que eu acredito que talvez pudesse ser como de Sodoma e Gomorra, de tamanha iniquidade. O que é iniquidade? É a prática constante dos mesmos pecados. As pessoas cometem os mesmos erros e nunca se arrependem. As pessoas acham que Deus está implorando pela adoração delas, enquanto muitos criaram seus próprios ídolos. Estão comigo aqui? Amém? Deixa eu tomar meu cafezinho junto contigo. Já tomou aí? A gente trocou a Bíblia aqui. Entenda bem, irmão. Existem muitas pessoas que estão prontas para apontar o dedo, mas não querem se tornar uma referência. Estão lá prontas para escrever um comentário sobre a vida daquele que caiu, sobre a vida daquele que errou, mas não querem de jeito nenhum fazer o certo. Você se lembra dessa frase muitas vezes escrita nos carros, nos caminhões? Deus sem eu continua sendo Deus, e eu sem Deus sou nada. Nós não somos nada sem Deus. Mas as pessoas não conseguem mais meditar sobre essa realidade, não conseguem mais
perceber quantos livramentos recebem num único dia. Deus sem eu e você continua sendo Deus. Eu e você sem Deus não somos nada, irmão. Eu sei de uma coisa que John Piper ele escreveu, que uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, YouTube, Netflix, Instagram e todas as outras redes será provar no último dia que a falta de oração ou a falta de buscar a Deus não foi por falta de tempo. Não foi por falta de tempo. Nós temos tempo. Para tudo que nós queremos fazer, nós damos um jeito, se nós queremos de fato estar nesse lugar. Eu vejo que o pior tipo de preso é aquele que já acostumou com o peso das algemas, com a comida da prisão. Amanhã eu vou com o pastor Givaldo no presídio ministrar. E a maior prisão não é física. A maior prisão, meu irmão, é quando eu já estou ali preso numa mentalidade, num pensamento, numa atitude, e não consigo mudar, não consigo me desenvolver, não consigo renovar o meu entendimento. Então entenda bem, irmão, que Deus ele tem nos separado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sei que é chato falar isso, fazer isso, mas fala assim: você foi separado. Não acostume com qualquer peso que queiram colocar sobre você. Não se acostume, irmão. Deus te escolheu, te separou, e você não é igual, você é diferente. Você é a luz, irmão. Nós viemos aqui a essa terra para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. Você pode vencer o mundo como Cristo venceu. Você pode vencer neste mundo. Não é pecado vencer nesse mundo, ser um vencedor nesse mundo, ser um conquistador. Eu oro para que você seja um conquistador. Você conquiste muitas coisas, mas que essas coisas nunca te aprisionem, nunca tenha o seu coração, que você seja desprendido e apegado completamente ao Senhor que te escolheu. Então entenda bem o cenário que nós estamos vivendo, de frieza, muitas pessoas dormindo, muitas pessoas tratando o santo como profano e o profano como santo. Eu estava numa galeria em São Paulo essa semana, especificamente na sexta-feira, e uma moça estava nos atendendo, e ela estava cantando uma música da Gabriela Rocha, e estava lá cantando, cantarolando, e bastou uma mensagem que ela recebeu no celular, ela já estava xingando, ali como se nós não estivéssemos ali, como se ela não estivesse no trabalho, e é uma situação extremamente comum para ela. Mas não tem como uma mesma fonte jorrar água doce e amarga, jorrar bênção e maldição, jorrar vida e jorrar morte. É por isso que o Evangelho nos leva para um lugar. Diga, qual lugar, querido pastor? Obrigado, Miguel. Glória a Deus, cara. Todos vocês são queridos também. Nos leva para a cruz, para que nós venhamos passar pela cruz, morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para viver a vida que Deus ele projetou, ele planejou para nós. Então, meu irmão, não tem como. Eu preciso orar, é um tempo de oração como nunca antes. Sabe aquela canção que nós cantamos profeticamente? Desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar até o teu retorno. Até o teu retorno. É oração, é relacionamento, é intimidade. Eu preciso falar com Deus, porque, meu irmão, é o andar com Ele que me transforma, é o andar com Ele que vai te transformar. Mas eu não posso somente orar, eu preciso estar vigilante, eu preciso vigiar. Jesus, quando ele estava no momento de pressão, extrema pressão, ele disse para os seus discípulos: olha, orem e vigiem, para que vocês não sejam tentados, ou não caiam em tentação. E meu irmão, esses dias são dias de tentações, de provações. Nós temos muitos acessos, nós temos muitas coisas que a nossa alma gosta, a nossa carne deseja.
Eu não vou pro culto hoje não, eu vou maratonar na Netflix aqui nessa série nova que lançou, nesse filme Top 10 que saiu agora, ou eu vou ficar aqui assistindo esse documentário, ou eu vou ficar aqui. Quando eu não como na mesa do Pai, eu estou me alimentando na mesa que o mundo está colocando para mim. E provavelmente é um monte de lixo. Provavelmente é um alimento que vai te inchar, mas não vai matar a sua fome, nem a sua sede. Tudo começa aqui, irmão, e eu preciso vigiar. É por isso que hoje as nossas guerras são contra principados e fortalezas que atuam nas regiões celestiais. Nós lutamos contra ideias e ideologias. E eu não posso me acostumar com uma ideia que veio de uma pessoa que nunca ouviu Deus, que nunca foi buscar Deus para ter essa ideia, para ter esse pensamento, para ter essa mentalidade, para querer transferir esse conhecimento, essa informação. Não, irmão. É por isso que eu preciso nesses dias vigiar os meus pensamentos. Sabe por quê? Você precisa vigiar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão se tornar palavras. Eu preciso vigiar as minhas palavras. Sabe por quê? Porque as nossas palavras vão se tornar ações. Nós precisamos vigiar as nossas ações, porque elas vão se tornar hábitos. Eu preciso vigiar os meus hábitos, porque o meu caráter, as minhas características, as suas características, elas são formadas pelos seus hábitos. E o seu caráter vai definir o seu destino. Onde você vai chegar? Para onde você está caminhando? A batalha, meu irmão, quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e o nosso comportamento se transformam. Eu vejo nesses dias muitas pessoas apontando o dedo com um êxtase de informações. E, meu irmão, essa humanidade, o que nós precisamos não é de mais informação. Não é de mais informação, é de revelação que vai nos levar a uma transformação. Diga amém. Nós estamos vivendo em dias onde as pessoas sabem muito do que nada importa. Entende isso? As pessoas sabem muito do que nada importa. O que de fato importa? O que de fato importa? Eu já disse aqui, Deus me deu uma canção há 3 anos atrás. Olha, na correria que vivemos, eu penso faltar tempo, estou sempre em movimento, mais de 1000 pensamentos, mas o melhor é te buscar, em meio aos compromissos que parecem importantes, mas o que realmente importa não pode faltar: a tua presença que realmente importa. O que realmente importa para você? O que realmente importa para você? Meu irmão, hoje foi um dia bem corrido, bem atarefado. Estava fazendo algumas coisas em casa, algumas mudanças. Tira a roupa daqui, coloca a roupa para cá, separa a roupa aí, que vai ter um brechó aí chique, um brechó de roupa boa, irmão. Depois a gente já vamos fazer a divulgação. E a gente separando e correndo, instalando, eu quebrando. Mas eu sei, meu irmão, eu há 15 anos, a presença do Senhor em um culto é tudo que eu preciso. A palavra dele é tudo que eu preciso. Extrair a essência dele é tudo que eu preciso. Então eu não quero ficar cheio de informação que não muda a vida de ninguém. Eu não quero saber falar muito bem se essas palavras não transformarem a vida de alguém. Eu não quero, irmão. Então que nesses dias, que essa palavra venha nos transformar de dentro para fora. Venha nos arrancar de um lugar onde o mundo quer nos colocar. Se eu não andar pela fé, a cultura vai determinar a forma que eu vou andar. Se eu não buscar a Deus, de fato, eu vou acabar adorando homens. Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios 4, 17, eu vou ler até o 32. Leia pausadamente.
nosso pastor ele diz assim: olha, não passe pela Bíblia correndo, porque ela é mais profunda do que extensa. Diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Até aí, né? Você observou, meu irmão, a vida que o Senhor Ele tem para nós? Os gentios, Ele está dizendo: olha, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Eles estão com uma mente completamente mergulhada na escuridão, está andando completamente alienado, preso à vida que Deus dá, achando que é só isso. Irmão, não é só isso. Tem uma vida por vir, uma vida eterna que nós vamos desfrutar. Aqueles que buscam o Senhor enquanto podem achar, enquanto invocam o seu nome enquanto Ele está perto. Nós precisamos viver essa transformação. Ontem nós estávamos reunidos ali atrás, na sala, na mesa com os homens, e as mulheres estavam aqui, mas nós especificadamente falamos de tantas coisas, de algumas experiências, contamos alguns testemunhos, e vemos, irmão, que como é bom ser íntegro, reto, porque por mais que possam falar mal de você, por mais que possam te acusar de alguma coisa, irmão, você sabe a vida que você leva diante de Deus. Você sabe que aquele Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar de acordo com as tuas ações. Sabe como foi cantado aqui? Tu és o Deus que me vê no oculto, no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. E essa é a maior realidade. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou? O Senhor, Ele me deu uma palavra no início desse ano, dizendo: olha, se você renunciar àquilo que só eu vejo, então eu vou abrir a porta que só eu posso abrir. A porta que só eu posso abrir, vai fluir, vai acontecer. Então, quando você renuncia àquilo que só Deus vê,
você acessa a porta, o acesso que só Ele pode te dar. Meu irmão, é um tempo de nós sermos a referência nesses dias, no mundo que está entregue aos seus prazeres. Nós temos um Espírito Santo, que é o selo da promessa, que seremos resgatados, que seremos como Cristo é, que teremos um corpo como Ele tem, um corpo glorificado, para vivermos o plano de Deus. Mas para isso eu não posso viver como todo mundo vive, eu não posso me comportar como todo mundo se comporta, eu não posso pensar como todo mundo pensa, eu não posso agir como todo mundo age. Eu sou diferente, eu sou peregrino, nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Meu irmão, a nossa terra, nós vamos estar no porvir. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, sendo justo como Deus é. Então, meu irmão, esse é o tempo de nós vivermos tudo que o Senhor Ele tem planejado para nós. Não é para todo mundo. Tem gente que está vivendo alienado dessa vida, presos a profetadas, a falsos mestres, a falsos ensinamentos. À medida que você prossegue no caminho da cruz, você sabe o que acontece? Deus faz você ser gentil com o ingrato. Coisas difíceis. E aí é você abraçando a cruz. Deus faz você ser gentil com aquele que foi ingrato com você. Deus faz com que você ajude os necessitados e a estender a mão em nome dEle e em seu poder. Você sabe o que acontece? A sua mente começa a ser transformada e você abandona o modo de pensar deste mundo e caminha em uma nova medida de liberdade. Romanos 8,6 vai dizer: olha, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Quando a natureza humana controla a nossa vida, só tem um resultado. Quando as nossas vontades são atendidas, só tem um resultado: é morte. Quando ela governa, quando os nossos sentimentos governam. Eu disse essa semana num post no Instagram: quando os nossos sentimentos estão governando a nossa vida, a palavra de Deus não está. E uma vez que os nossos sentimentos controlam, eu vou ser mais um inconstante, que uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou, uma hora eu vou, outra hora eu não vou, uma hora eu tenho um alvo, eu estou fervoroso, outra hora eu estou completamente desanimado e querendo desistir de tudo e de todos. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo Ele controle a nossa mente, isso resulta em vida e paz. É isso que o Espírito Santo faz. Você sente paz? Você tem um entendimento? E é isso que nós estávamos evidenciando lá na sala, na nossa conversa, na nossa mesa com os homens. Existe uma paz que só o Espírito Santo nos proporciona, porque Ele traz à nossa mente o conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. E é simples, irmão. O Evangelho não adianta eu ficar falando um monte de coisas e revelações e palavras do hebraico e do grego, se você não entender, se nós não entendemos. O que nós precisamos entender muitas vezes é isso aqui: que Deus Ele é Pai e que Ele cuida dos seus filhos. E quando eu permito que o Espírito Santo controle a nossa mente, isso vai me dar paz. Por mais que eu esteja atravessando o caos, Ele vai me dar sabedoria no momento da dúvida, no momento da incerteza, no momento de maior fragilidade, muitas vezes emocional. Então, vale a pena você confiar e você ter o entendimento de quem você é. Quem você é? Existem duas alegrias na vida: quando você nasce e quando você descobre para que você nasceu. E não se surpreenda, mas existem milhares e milhares de pessoas que não sabem o que vieram fazer aqui nessa terra. Estão alienados da vida que Deus dá. Estão presas achando que terminou aqui, já era.
não entenderam que nós fomos criados para a glória do Deus Pai. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem. Meu irmão, eu sei que nós estamos nos preparando para um dia em que todo olho verá. O Pedro, ele disse assim: pai, por que você não canta mais aquela música? Mas a igreja será arrebatada. A canção linda. Num piscar de olhos acontecerá. Vai haver. Mas, irmão, todo olho verá. Vai ser assim. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E aqueles que não creem vão ser obrigados a acreditar, irmão. Aqueles que não creem vai ser obrigado. Porque de uma extremidade à outra, todo olho o verá. Nosso Deus, Ele é grande demais, irmão. A terra é só o lugar de descanso para os seus pés. Ele é poderoso demais, demais, irmão. É por isso que vale a pena eu confiar no braço forte do Senhor, você confiar nele e acreditar que Ele te escolheu, acreditar que Ele te estabeleceu aqui para fazer parte deste plano, dessa grande obra. Por isso eu falo para você: deixe Cristo renovar sua mente, deixe Cristo te levar para essa nova transição, para esse novo ciclo, para essa nova estação, para Ele derramar o vinho novo sobre um odre novo, para que nós venhamos absorver até transbordar, até transbordar. Eu vivi um tempo, uma realidade onde eu queria que muitas pessoas enxergassem o que eu estava vendo. Eu me frustrei demais, porque eu ia despejando medidas e medidas sobre algumas pessoas e não percebi que aquele odre não havia sido transformado, não havia sido renovado. E ia se esvaziando, ia se esvaziando, ia se esvaziando, ia se arrebentando, irmão. É isso que acontece. O Senhor, Ele está despejando algo novo sobre a vida daqueles que renovaram a sua mente, que estão entendendo, irmão, que mudou a estação e eu preciso mudar de roupa. E o Senhor, Ele está nos chamando para viver essa realidade. Não é para muitos, é para aqueles que querem mais dEle. Por isso que eu falo, um culto, 1 hora é pouco para oferecer, para expressar. O nosso culto acontece o dia inteiro. Aqui é o momento da celebração. Mente que não é renovada não é transformada. E tudo é aqui, ó. Existe um campo de batalha na mente. Romanos 12:2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Meu irmão, nós vamos passar por este processo de renovo e abandonar os remendos. Ou eu posso viver de renovo, ou eu vou continuar vivendo de remendo. Ou eu sofro com a mudança, ou eu vou continuar sofrendo por não mudar. Então, de duas formas nós vamos passar ali por um desconforto. Ou nós vamos sofrer a dor de mudar, porque mudança gera um desconforto. Ou a gente vai ter que sofrer com as consequências de não mudar e absorver essa nova mentalidade, a mente de Cristo. O certo é errado e o errado quer ser usado e vem sendo usado como certo. O amor se esfriando. Existe uma notícia urgente que está lá em Mateus 24:7.
Irmão, olha o quanto isso é atual. Projeta para mim, por gentileza. Mateus 24:7. Veja o quanto isso é atual. Vou ler até o 12. Uma nação guerreará contra a outra. Atual. E um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim. O que está dizendo? Muitos se afastarão de mim. E trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Qual é o maior mandamento, no qual se resume as leis e os profetas? Amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento. Meu irmão, essa é a realidade, é o mais atual. Eu digo que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e essa é a realidade. Meu irmão, nós estamos vivendo esses dias já há algum tempo. Terremoto, fome, guerras, e isso é só o começo das dores. Eu descobri que nós somos odiados e amados pelo mesmo motivo. Odiados por um e amados por outros pelo mesmo motivo. Assim foi Jesus, e Ele é a nossa referência. E, meu irmão, eu vejo tantas coisas absurdas acontecendo nos Reels, nos TikToks, tantas pessoas falando tanta besteira em nome de Deus. As pessoas, sem perceberem que luz e trevas não são a mesma coisa, que amargo e doce não são as mesmas coisas. Os valores são violentados todos os dias por diversos meios e atitudes nos relacionamentos. A todo momento, meu irmão, as pessoas são reprimidas por agirem com cordialidade e são ali todos os dias pressionadas a agir como todos agem, a dar um jeitinho, a se moldar ao mundo, a tomar a mesma forma do mundo. Sabe, todos os dias nós somos pressionados. O Joe testificou ali na mesa que uma vez ele pegou e estava lá pagando uma conta e caiu e viu e percebeu que tinha uns R$100 no chão. E aí ele pegou e entregou, porque de fato alguém perdeu. Alguém perdeu. Mas qual é a nossa atitude? Eu ouvi um pastor dizendo uma vez que eu caminhei, ele de púlpito, ele disse: irmão, se um bandido pegasse uma maleta de dinheiro e entregasse para você, você pegaria? Entregasse para mim, para você, você pegaria? Aí as pessoas ficaram: porque eu pegaria. Você pegaria, fulano? Daí apontou e a fulana disse, constrangida talvez, disse: ou não, eu pegaria. Mas que cristianismo é esse? De injustiça, onde nós moldamos o nosso pensamento e temos o mesmo comportamento daqueles que não creem. Você sabe qual é o ateísmo cristão? Existe isso? Existe, felizmente. É dizer que acredita em Deus e viver como se Ele não existisse. Viver como se Ele não estivesse vendo tudo que fazemos. Porque, meu irmão, a nossa consciência vai cobrar. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está conosco o tempo inteiro. E uma das razões por nós
para nós pecarmos, muitas vezes, é porque nós deixamos em alguns momentos de acreditar ou de ter a percepção de que o Espírito Santo ele está ali ao nosso lado. Então, meu irmão, existem tantas pessoas cometendo tantos atos perversos, e muitas vezes em nome de Deus, muitas vezes enganando muitas pessoas pela ignorância e pela ganância. E, irmão, as pressões vão vir, você vai ser tentado naquilo que talvez ainda faz você, e agora, para que direção eu vou? Para o certo ou para o errado? Decida pelo certo, mesmo que você seja pressionado. Jovens, nas escolas, nas faculdades, decida pelo certo, que está escrito aqui na palavra de Deus, que diversas vezes as propostas vão aparecer para você, para mim, dizendo, faça isso, mas espera aí, qual é aqui os meus princípios, os meus valores? Não quebre princípio, porque toda vez que nós quebramos princípios, os princípios nos quebra, irmão. Não é um jargão, um trocadilho, ele nos quebra. Nós vamos padecer até nos reposicionar novamente. Você sabe que em nome da adrenalina, o que muitas pessoas fazem? Jovens picham um patrimônio público. Uma vez eu pintei a lateral do salão da minha sogra, assim. Daí tem uma viela. E uma vez, foi uma tinta, né, que não prestava muito, mas era um azul feio, mas estava pintado. E aí, um dia eu estava subindo para ir na casa da minha sogra. Tinha 2 adolescentes pichando, mas me deu um ódio. Me deu uma vontade de falar vontade, né? Naquele momento, de pegar aquele spray e espirrar na cabeça deles. Era a vontade da minha carne, porque fui eu que fiquei lá assim. Eu respirei fundo, mas isso em nome de adrenalina, jovens saem fazendo, e pessoas fazendo coisas absurdas. Jovens roubam e até matam, e são considerados, sabe como, entre os seus amigos? Como corajoso. Tipo, você é o cara porque fez isso, você é o cara por fazer isso. Com uma grande frequência nós percebemos que o bom não é aquele que está fazendo certo, é aquele que está quebrando as regras. E essa não é a realidade, meu irmão. Não se acostume com essa realidade. Não, existe um regulamento, e toda vez que a gente quebra, a gente vai ter sérias consequências. E quando as pessoas agem dessa forma, são admiradas por muitas outras, sabe? Às vezes adolescentes fugindo, dando pinote, aí um monte de gente dando likes e aplaudindo. Você quer ver no subconsciente algo que aconteceu e muitas vezes a gente nem percebeu? La Casa de Papel. Quem torceu para a polícia invadir ali e logo prender todo mundo e colocar aquele pessoal que estava agindo incorretamente na prisão, no lugar que eles mereciam? Ninguém. Todo mundo. Entende a inversão de valores que nós estamos vivendo? E como isso vai entrando na nossa mente de uma forma bem sutil. O diabo, ele é assim, irmão, ele é sutil. Se ele não puder te destruir, ele vai te distrair. E aí você distraído, você vai caminhando para qualquer lugar tá bom, para quem não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Esse tipo de comportamento cada vez mais, em vez de receber reprovação, recebe admiração e é imitado. É uma inversão de valores que nós estamos vivendo. Sabe, um homem tem várias mulheres e é apontado como um garanhão no meio dos outros. As mulheres estão pegando os homens.
o cônjuge infiel está sendo bem visto, e o fiel sendo considerado idiota, louco, tolo, bobo. Vemos nos locais de trabalho aquele funcionário que faz apenas a sua obrigação e muitas vezes é promovido por fazer outras coisas. A divulgação das fortunas adquiridas de uma forma irregular, à base de corrupção, as mansões estampadas nas redes sociais da alta sociedade, cada dia mais baixa, incentiva aos fracos perseguirem estes modelos, ainda que seja de maneira sutil, como não pagar imposto, subornar muitas vezes aqueles que estão fiscalizando. Entende, irmão? É nos detalhes. Por isso que Deus está te chamando para o lugar da intimidade. No lugar da intimidade, irmão, vai ser exigido muito mais. E não são para muitas pessoas. Muitas pessoas querem uma igreja mais light, onde eu posso ficar continuando dando um jeitinho lá no que eu fazia no mundo, continuar comprando e não pagando, continuar lá comprando no aplicativo e falar que o aplicativo, que o produto está com defeito e não devolve, e tantas coisas que nós vemos e ouvimos. Tinha uma membra dessa igreja que ela fez um trabalho com um pastor, ele era marceneiro, ele é marceneiro, e aí deu um prazo para entregar o armário, tudo projetado, tirou as medidas, pediu metade do valor e nada, passou o prazo, nada, passou um mês depois, nada, passou 2 meses depois, nada, e eles pediram o dinheiro de volta, ele não queria devolver o dinheiro, e está lá pregando, como se nada tivesse acontecendo. Então é coisas absurdas que nós estamos vivendo. E aí ela falou: olha, minha vontade, meu Deus do céu, também precisa de conversão, mas é a vontade humana gritando. Falou assim, quando eu vi ele na rua uma vez, eu estava de carro, ela dizendo, falou assim, eu quase tive vontade de atropelar aquele infeliz. Depois de muito custo, ele acabou devolvendo o dinheiro. Mas, irmão, tem tantas pessoas agindo de maneira errada. Você sabe, muita gente presa ao Big Brother, a Fazenda, é isso que é legal, e aquilo ali trazendo para você uma cultura torpe. Os reality shows, as novelas são outro modelo da inversão de valores da sociedade. Casamentos se desfazem em dias. E a igreja, como que está diante desses índices? Como que está? As mesmas coisas que acontecem lá fora, acontecem aqui dentro. Nós não podemos nos conformar. É por isso que o ímpio, ele não vai conseguir permanecer numa congregação de justos, onde pessoas têm atos de justiça. Meu irmão, eu oro, sabe para quê? Para que nessa casa o nível de entrega seja grande demais. O nível de intimidade, relacionamento que nós venhamos ter com Deus seja alto demais, irmão. A ponto daqueles que se achegarem aqui, meu irmão, ou muda, ou não vai conseguir aguentar, porque vai haver um ambiente de glória, de adoração, de entrega, de renúncia. Meu irmão, eu estou carregando a minha cruz, e não vai ter um lugar para aqueles que estão ali querendo dar um jeitinho no céu para entrar. Não vai ter um jeitinho. Nos últimos dias muitos vão se afastar de Jesus. Não está falando, olha, muitos vão se afastar da igreja, de Jesus. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Nós estamos vivendo numa geração onde os púlpitos, eles estão tomados de pregadores egocêntricos, que foram transformados em ídolos. Eles gostam disso. E existem pessoas que gostam de idolatrar também. Então, pregações conforme o que os ouvidos querem ouvir, o que satisfaz o corpo. Você sabe o que é? A prosperidade. Ei, você vai ser próspero. Tome posse da prosperidade. Isso, que isso? Tome posse. Teve gente aqui que
um pastor estava ministrando, e o Senhor está me fazendo lembrar de muitos casos para que se torne mais fácil o nosso entendimento. Ele estava ministrando aqui, um pastor amigo meu, e o rapaz, ele de prontidão, ele falou assim, ele acabou respondendo aquilo que ele estava falando, e ele falou assim: olha, profetizo um carro novo na sua vida ainda esse ano. Amém. Toma posse do carro novo. Mas espera aí, o que eu estou fazendo para comprar o carro novo, o carro zero? O que eu estou construindo? Estou sendo fiel nas pequenas coisas que Deus me coloque no muito? Qual é a minha conduta? Qual é a minha integridade? Eu descobri, irmão, que algumas pessoas saíram das nossas vidas exatamente porque Deus ouve aquilo que eu não consigo ouvir. Algumas pessoas saíram da sua vida exatamente pelo mesmo motivo. A gente até sente, mas Deus ele escuta o que você não escuta. E quando você ora: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero... Irmão, quando a luz do Senhor ela vem sobre as nossas vidas, não tem tempo para as trevas são dissipadas. Amém? Eu já estou terminando. Olha, o que os profetas mais têm colocado. Você já viu no Instagram? Eu assisti uma live. Eu liguei uns meses atrás. E é escandaloso. Uma falsa profetisa falando: olha aí, eu vou profetizar. Mas Deus está falando comigo aqui para você fazer um pix aqui de R$10. Cada uma pessoa que está nessa live aqui, eu vou profetizar. Pessoas que profetizam falsamente em nome de Deus. Sabe quantas pessoas tinham naquela live? 10.000 pessoas. Então, meu irmão, eu descobri o seguinte: que enquanto existirem pessoas que amam mais a mentira do que a verdade, vai existir falsos profetas. Porque as pessoas estão amando a mentira. Estão amando a mentira, estando nem aí para o Deus da verdade. Jesus, ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E as pessoas estão cegas através do Deus desse mundo, porque não creem, que creem naquele que vai falar aquilo que ele quer ouvir, que ela quer ouvir. Meu irmão, nesses dias, tenha a sensibilidade para reconhecer uma árvore pelo fruto. É isso. Você vai reconhecer uma árvore pelo fruto. Então, meu irmão, uma árvore boa não vai produzir frutos ruins. E eu caminho com pessoas que são referências para mim, mas eu pago um preço para caminhar na mesa, para sentar na mesa dessas pessoas e ver os bastidores, ver o coração. Porque eu não quero caminhar com gente que diz que é uma coisa e age totalmente de maneira diferente. Nós estávamos falando isso na mesa também ontem. Eu quero caminhar com pessoas de verdade, com pessoas que são parecidas com Cristo. Não que nunca erram, mas que se errar, se arrependem imediatamente, se retratem. Por fim, Romanos 12, do 9 ao 21. Projeta para mim, por gentileza. Romanos 12, 9 diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem.
Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, o que você faz, irmão? Dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Aleluia, irmão. Aqui está uma direção para você agir como um cristão. Como um cristão. Porque eu não acredito que existem falsos cristãos. Existem, ou melhor, que não existem cristãos falsos. O cristão, ele é o cristão, um pequeno Cristo. Existem falsos que dizem ser cristãos. Pessoas que estão colocando uma capa, uma máscara. Eu fui pesquisar as brasas. Olha, volta no versículo anterior, Divan, por gentileza. Não se vingue, ele está falando, olha, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu fui buscar esse significado. E isso significa que ele vai sair desse ambiente com vergonha. Porque ele agiu de uma forma com você, e você está agindo totalmente de maneira diferente, de maneira cordial, demonstrando amor e não ódio, demonstrando bênção e não maldição. As dores cruciais da vergonha que o homem sentirá quando o bem for a recompensa do mal, e que podem produzir o remorso. Não deixe, irmão, que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Andar com Deus é uma prática contínua, não é só momentos no culto. Eu tinha tantos outros versículos aqui, mas eu quero concluir que uma coisa é nós termos o Espírito Santo e falar: eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quer nos ter nesses dias. Ele quer que você se entregue a Ele, se entregue sua vida, sua mente. A verdadeira liderança, irmão, é uma atitude, não um título. Ela inspira e não manipula ou controla. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão. 1 Pedro 2,12 diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Irmão, pode falar mal quanto for. Eu sei que em quem eu tenho crido e quem nos justifica, que você tem esse pensamento, que você saiba quais são as suas atitudes no secreto, que você possa orar como Davi e falar: olha, Senhor, sonda e veja se há em mim algum caminho mau. Esses dias o Espírito Santo, ele quer nos encher dessa graça, dessa unção, nos fazendo ter as características e a essência de Cristo. Deus, ele perdoa o nosso passado para que venhamos assumir um compromisso com Ele. No presente tenhamos um futuro. Existe uma geração descompromissada com o trabalho, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, mas você é diferente.
Você é diferente. Não permita que essa cultura molde o seu estilo de vida. Permita que o Espírito Santo ele continue te dando a capacidade para resistir o mal, para resistir essa cultura, para resistir esse sistema que quer nos aprisionar. Entenda uma coisa: nós não seremos salvos por aquilo que sabemos. O diabo ele sabe muito de Bíblia. Nós seremos salvos pelo que nós nos tornamos. Tem gente que está 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro da igreja, mas continua tendo o mesmo coração duro, continua tratando as pessoas com indiferença, continua dando o jeitinho brasileiro, continua manipulando, continua enganando, continua escravizando, continua encarcerando, continua cometendo toda espécie de perversidade. Meu irmão, se há evangelho nessas palavras que eu disse aqui, se essas palavras fazem parte do evangelho, promova isso. Promova que o Espírito Santo transborde. Feche teus olhos em nome de Jesus.